que a paz, a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Que o Senhor esteja nos visitando hoje, nos perdoando. Muitas vezes nós ficamos cansados, nós ficamos esgotados. E só o Senhor para renovar a nossa vida, renovar a nossa mente, renovar o nosso coração e nos perdoar. Pedimos perdão ao Senhor por quantas coisas erradas que fazemos. Como ontem nós entramos no livro de Juízes, hoje será a nossa segunda mensagem sobre esse maravilhoso livro. Esse livro ele deixa alguns princípios para a nossa vida diária. Embora esse livro tenha sido escrito há 1050 anos antes de Cristo, ele é super atual. Você vai ver como a mensagem de hoje vai te mostrar que é algo que acontece conosco nessa mensagem. Os princípios que esse livro ensina é que desobedecer e desonrar a Deus sempre gera problema na nossa vida. Esse livro também ensina que Deus é misericordioso e que Ele nos livra quando nós clamamos por Ele. Esse livro também nos ensina que o Espírito de Deus, Ele opera através das pessoas para fazer coisas milagrosas. Nós percebemos e nós vivemos nesse meio onde o Senhor tem operado no nosso meio através das pessoas. Hoje mesmo, agora à tarde, agora à noite, recebi uma mensagem maravilhosa de uma querida minha, onde o Senhor ouviu as nossas orações e operou um milagre na vida dela e da sua família. Nós louvamos a Deus porque Ele continua bom, sendo bom, e Ele tem misericórdia de nós. Hoje nós vamos falar sobre Juízes 2:6, desobediência e derrota. Para nós entendermos um pouquinho o contexto de onde nós estamos nessa história de Juízes. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram, para ocupar a terra, cada um com a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Nós vemos aqui que Josué chegou no momento que ele despediu o povo, que ele disse para o povo, agora vá viver. Cada um pegou aquela herança, o que tinha recebido, e foram viver. Enquanto eles estavam debaixo da orientação de Josué, eles serviam ao Senhor, eles obedeciam ao Senhor e eles eram abençoados. Versículo 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança. Versículo 10. Depois de toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu agora uma nova geração que não conhecia o Senhor, o Deus de Israel, e o que ele havia feito por Israel. É assim, é uma geração após a outra. Hoje nós estamos aqui, amanhã, futuramente, nós não estaremos mais. E quem estará será as seguintes gerações nossas. E aquilo que nós servimos a Deus, aquilo que nós temos de conhecimento de Deus, nós devemos passar para os nossos filhos. Porque se nós não passarmos, a geração seguinte não seguirá o Deus de Israel. E é isso que essa palavra está dizendo. Essa geração nova, ela surgiu uma geração que não conhecia Deus ali em Israel. Não conhecia os milagres que o Senhor tinha feito, os livramentos que o Senhor tinha dado, os líderes que o Senhor tinha colocado para cuidar do povo dele. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram cultos aos Balaíns. Quem são Balaíns? Balaíns se referem a muitas divindades pagãs, ídolos. Eles começaram agora a adorar ídolos, a obedecer, a se ajoelhar diante de ídolos. Abandonaram o Senhor de Israel, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoravam vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Vocês acham que quando nós abandonamos o Senhor e seguimos deuses falsos, o Senhor está contente conosco? Não.
Esses deuses falsos, muitas vezes na nossa vida, são ídolos mesmo, feitos por mãos humanas. Ou são ídolos que nós levantamos. A nossa inteligência, o nosso dinheiro, a nossa posição social, a nossa família. Quando nós colocamos essas coisas no nosso coração, elas se tornam ídolos e Deus se ira contra nós. Versículo 13. Eles abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Asterote. Asterote é uma deusa, se refere a uma deusa, eles chamavam de deusa da lua, deusa da sexualidade. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores, que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiram resistir. Quando o Senhor viu as atitudes dos israelitas, o Senhor os entregou aos seus inimigos. Esses invasores os saquearam, os destruíram. É assim que o inimigo age na vida daquela pessoa que se afasta de Deus. Muitas vezes o inimigo entra e tira tudo que a pessoa tem. Tira a saúde, tira a família, tira os filhos, tira o dinheiro, tira a fé. É isso que o inimigo faz. Versículo 15. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Sem o Senhor Jesus, ninguém é feliz, ninguém tem paz. As pessoas vivem na angústia, na derrota. Versículo 16. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. O Senhor é grande em misericórdia. O Senhor viu que eles estavam se afastando cada vez mais. E o Senhor agora resolve colocar juízes para cuidar deles. Juízes eram líderes escolhidos por Deus, ou até pelo povo, das próprias tribos lá de Israel, para libertar os israelitas, para protegê-los, para cuidar deles. Mesmo assim, versículo 17, mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os abandonaram. Nós vemos aqui um coração duro, um povo rebelde. Mesmo Deus mandando os juízes, eles não atendiam. Um povo sem sabedoria. Eles se prostituíam. O termo prostituição na Bíblia não se refere somente a adultério, quando é na área sexual, mas também quando nós levantamos outros deuses no lugar daquele único Deus, que é o Deus de Israel. Nós vamos ler mais um versículo e estaremos encerrando. Versículo 19 diz assim: mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores que os caminhos dos seus antepassados. É o que nós estamos vendo, O Josué havia morrido e o povo havia voltado para os caminhos dos deuses, de letra minúscula. Por isso a ira do Senhor acendeu contra Israel e disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz. Versículo 21, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem. Não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Agora o Senhor queria observar aquele povo e ver como eles agiriam diante daquela nação. Nós aprendemos muito com esse capítulo, que nós devemos seguir os nossos líderes que Deus coloca na nossa vida. Nós devemos seguir a palavra, obedecer a palavra que é atual. Uma palavra escrita há 1050 anos atrás e ela não é atual, eu pergunto para você. Não tem tudo a ver com a nossa vida hoje? Que o Senhor possa te abençoar ricamente com essa mensagem e que você possa parar e pensar a qual Deus que você tem dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu espero
que seja o Deus de Israel, o único Criador dos céus e da terra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor coloque sobre você a sua mão e te dê a paz. Boa noite e até amanhã, nesse mesmo horário.